Do mesmo modo que existe uma gramática para a linguagem escrita, um conjunto de regras e convenções que constitui o sistema de organização dos elementos de uma língua, há também uma série de princípios que estabelecem uma linguagem audiovisual. Bom, quando o cinema surgiu em torno de 1895, ainda não possuía um código próprio. Foi preciso tempo, experimentação, até que a gramática audiovisual fosse construída. Assim como a linguagem escrita e falada, a linguagem audiovisual não é fixa, ela é viva e se modifica por diversos fatores. As tecnologias do som e da imagem, as pequenas transformações da nossa percepção, bem como através dos usos que perturbam, inovam e subvertem as regras. Em muitos livros e sites sobre cinema, a gente vê que o conteúdo sobre a linguagem cinematográfica aparece sob a forma de um glossário, que vai enumerando e explicando os diferentes elementos que organizam o vocabulário audiovisual. Antes de vermos cada um desses elementos, eu gostaria de voltar ao início da história do cinema para a gente perceber algumas diferenças nas formas de produção, distribuição e exibição dos filmes e vídeos. Nesse início, esses nomes são fundamentais: Thomas Edison e os irmãos Louis e Auguste Lumière, responsáveis pelas primeiras exibições das chamadas imagens em movimento. Thomas Edison, em 1895, registrou a patente do kinetoscópio nos Estados Unidos. Ele era empresário e possuía um laboratório onde trabalhava com uma equipe de técnicos especialmente orientados na invenção de diferentes dispositivos técnicos e industriais. O kinetoscópio possuía um visor individual através do qual se podia assistir, mediante a inserção de uma moeda, a exibição de uma pequena tira de filme, em looping, na qual aparecem imagens em movimento de números cômicos, animais amestrados e bailarinas. O kinetógrafo era a câmera que fazia esses filmes. Os irmãos Lumière ficaram famosos pela demonstração pública e paga do cinematógrafo, em que um pequeno filme apresentando a chegada de um trem na estação causou um alvoroço na plateia, que não estava acostumada com o realismo das imagens em movimento. O cinematógrafo foi um dispositivo mais bem sucedido, em função do seu design, que era mais leve e funcional, e também pela capacidade que ele tinha de funcionar tanto como câmera, como projetor, e também pela possibilidade que ele apresentava de fazer cópias a partir dos negativos. Inicialmente, esses filmes eram exibidos nos cafés de Paris e nos vaudevilles norte-americanos, e se inscreviam num conjunto de atrações e espetáculos produzidos para divertir a classe média da época. Desse modo, eles eram apresentados junto com performances acrobáticas, encenações dramáticas e declamações de poesia, entre outras atrações que integravam a programação desses teatros de variedades. I think I was a little fool. You think you were or think you are? Back in the days when I used to go to school. Can you remember back that far? Como observa Flávia Costa, nesse período, por estar misturado a outras formas de cultura, como o teatro, a lanterna mágica, o vaudeville e as atrações de feira,
o cinema se encontraria num estágio preliminar de linguagem. Os filmes teriam aos poucos superado suas limitações iniciais e se transformado em arte ao encontrar os princípios específicos de sua linguagem, ligados ao manejo da montagem como elemento fundamental da narrativa. Jean-Claude Carrière é enfático ao dizer que não surgiu uma linguagem autenticamente nova até os cineastas começarem a cortar os filmes em cenas, até o nascimento da montagem, da edição. Foi aí, na relação invisível de uma cena com a outra, que o cinema realmente gerou uma nova linguagem. Algumas das características desses primeiros filmes são as seguintes: composição frontal, posicionamento da câmera distante da situação filmada, personagens pouco desenvolvidos, encenação direta dos acontecimentos, como no teatro, bem como a entrada e saída dos personagens pelas laterais do quadro, como se estivessem num palco. Apresentações de situações que têm por objetivo espantar e maravilhar os espectadores, o que aproxima essa primeira atividade cinematográfica também aquela dos mágicos e ilusionistas, que foram pessoas que fizeram uso do cinema nesse primeiro momento. Sobre o contexto de produção, exibição e circulação, é importante ressaltar que nesse período era o exibidor que controlava a apresentação final, decidindo a ordem dos planos, a velocidade, a inserção de sons, músicas e narrativas também.
A partir de 1902, os filmes começam a utilizar a montagem, ou seja, eles passam a costurar diferentes planos, experimentando os modos e buscando a melhor maneira de construir uma narrativa. A gente vê nesse período situações que hoje a gente compreende como erro de continuidade. Por exemplo, quando um plano e outro não encaixam em uma sequência cronológica. Aqui se percebe bem os esforços dos cineastas para encontrar uma linguagem própria ao cinema. Uma linguagem absolutamente nova e que poucos espectadores podiam absorver naquele momento sem ajuda. Segundo Flávia Costa, o encavalamento era uma maneira frequente de conectar planos, resultado do desejo dos cineastas de, ao mesmo tempo, preservar a integridade dos planos e enfatizar ações importantes. Talvez o exemplo mais conhecido seja a cena da aterrissagem do foguete na Lua em Viagem à Lua, do Georges Méliès, que é mostrada 2 vezes. Na primeira tomada, exibe-se a cena vista do espaço, em que a nave aterrissa com um cisco no olho de uma lua de feições humanas. Na cena seguinte, repete-se a chegada do foguete, agora vista da superfície lunar. Vê-se que o encavalamento tenta resolver o problema da representação do deslocamento de personagens entre 2 espaços contíguos. A partir de 1907, o cinema vai se organizando de forma industrial, estabelecendo uma especialização das etapas de produção e exibição dos filmes, diferentemente do modo em que uma pessoa era responsável por todas as etapas, da produção até a exibição. Os filmes passam a ser mais compridos, as narrativas mais complexas e criam-se lugares específicos para exibição. Junto com a especialização, as convenções da linguagem vão se codificando cada vez mais.